Após o empate contra o Botafogo na última rodada, a Ponte Preta se prepara para mais um duelo fora de casa. No domingo, a Macaca enfrenta o Ceará no Castelão. Sem perder a 2 rodadas, a Ponte busca uma vitória convincente após um empate apático em Ribeirão Preto. Com 27 pontos, a Ponte ainda está perto da zona de rebaixamento, mais próxima do que do G4. Aqui a gente conseguiu um empate, então eu vejo como positivo. O segundo jogo seguido sem tomar gol, pontuamos fora de casa, tem outro jogo fora de casa que a gente vai buscar pontuar também para conseguir almejar o que a gente quer na nossa sequência. E para o duelo do final de semana, a expectativa é que Elvis volte a ficar à disposição. O camisa 10 sentiu dores no joelho e não participou do confronto com um Botafogo. Outro jogador que não atuou no Santa Cruz foi Arthur. O lateral estava suspenso pelo 3º cartão amarelo e reassume a vaga contra o Ceará. Na última rodada, Gabriel Silva foi o substituto fazendo sua estreia com a camisa alvinegra. Após 12 anos na Europa, com passagens pelas principais ligas do continente, o lateral esquerdo retornou ao Brasil aos 32 anos. Atuando pela primeira vez desde novembro do ano passado, Gabriel Silva segue em busca do físico ideal para jogar os 90 minutos. O que eu disse é o seguinte, o Gabriel Silva é muito bom jogador, mas tem essa questão física desde novembro do ano passado que não fazia uma partida. Então o planejamento ideal, na minha visão, seria ter deixado ele no banco e utilizando o jogador, né, na medida em que houvesse a necessidade em pedaços de jogos, para poder ganhar o ritmo. Aí o Pintado optou pelo início da partida, teve que substituir no intervalo. Então já entra com uma substituição certa, porque o jogador não aguenta os 90 minutos. Então, acho, né, na minha visão, que houve um erro de planejamento. Batista, não tinha muito o que fazer, eu acho. Eu entendi o que você colocou. Não tinha muito o que fazer. Você vai improvisar ali, cara. Você viu como que o Mailton entrou? Aliás, o time todo jogou muito mal, né? Agora voltou o Arthur, Batista, e eu acho, agora é planejamento. Eu acho que tem que colocar ele todo jogo, para daqui a pouco poder contar mais com ele, né? Então, não tinha muito o que fazer. Fala, poxa, ia ser melhor com o Mailton? Não dá para saber, Batista. O Mailton entrou mal também. Não, o time inteiro jogou muito mal, Gleger. Então, assim, eu não estou discordando do amigo, não. É uma linha que tem que ser considerada. Mas não tinha o que fazer, Batista. Agora vai voltar o Arthur e, infelizmente, com essa quantidade absurda que a Ponte toma de cartão, toda hora isso acontece, você precisa do banco. E nem sempre os caras que estão aí à disposição da posição têm condição técnica e física, E olha que nós estamos no segundo turno, hein, para poder entrar e dar conta, né, Batista? Mas tendo o Arthur, né, ele não tinha reserva, então todas as vezes que necessitava, entrava um para fazer ali uma improvisação, né? Sim. Agora não. Arthur é o titular, vai continuar como titular e tem aí o Gabriel Silva que é o reserva. Sim. E aí o Mailton é que estava quebrando o galho na lateral esquerda. Sempre que um jogador entra improvisado, há uma preocupação. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade em criticá-lo. O Mailton foi mal lá no segundo tempo. Mas você vai criticar o cara que está improvisado na lateral esquerda, sendo que é lateral direito. Sabe qual que é o grande problema? E eu quero dizer que nós discutimos isso aqui, acho que a semana passada, e eu falava, não, eu colocaria o Mailton pelo ritmo. A verdade todas é as vezes entra bem. O Mailton joga em todas, menos na dele. Então, exatamente, o Tigrão disse isso, e é verdade. O Tigrão falou, tudo bem, eu respeito e tal, mas o Mailton, todas as vezes que ele entrou bem do lado esquerdo, foi fazendo a segunda linha. Que ele já joga mais lá em cima, tal, e ele tem um bom arremate, ele traz para dentro, ele vai por fora, e é exatamente isso que acontece. Agora, que você tem que dar ritmo pro Gabriel, isso não tenha dúvida, né? Porque ele é um cara experiente e tal, mas o cara experiente, ele precisa muito mais de ritmo, de jogo, para que ele possa entrar em forma, do que propriamente um menino novo, né? Porque demora o cara para assimilar isso. E é perigoso você perder o jogador, né? Mas na minha opinião, Batista, o Pintado, eu estava falando isso agora aí na Rádio Bandeirantes, o Pintado, ele ainda não conseguiu descobrir o jeito desse time jogar. Ele tem alguns pensamentos, mas a plataforma mesmo, ele ainda não conseguiu. De tipo assim, é desse jeito que nós vamos até o final.
E aí você vai, um tá suspenso, outro tá machucado, você só vai ajustando as peças, mas a plataforma ali é sempre a mesma. Ele ainda não conseguiu. Tudo bem que tá chegando agora, né? Pouco tempo de trabalho, mas que nem agora, tem a semana toda para trabalhar. Isso aí pode ser que ele consiga ajustar. Mas eu acho que o grande ponto nesse momento é isso. O Pintado ainda não descobriu a plataforma ideal para aquilo que ele está pensando. Eu acho que o grande problema que está acontecendo com o time da Ponte é ter um meia, um jogador de organização para poder municiar o ataque. Mas tem o Elvis. Tem o Elvis e o Elvis sentiu o joelho e não foi para Ribeirão Preto. Então, está mal fisicamente também, né? E nem viajou para Ribeirão Preto porque sentiu o joelho. Agora, na ausência do Elvis, quem é que faz esse trabalho? Porque não adianta você ter um centroavante como o André, que necessita um jogador de arremate, é um jogador de conclusão. No jogo lá em Ribeirão Preto, quantas vezes você viu o André vir aqui no meio campo para buscar a bola, pelo menos para participar um pouquinho do jogo? Porque a bola não chega. Então a Ponte não tem esse jogador. Esperávamos que fosse o Lucas Natan. Acho até que pode ser. Ele até fez um lançamento bonito lá para o Eliel. Eliel foi enfrentar o goleiro, acabou o goleiro fazendo também uma grande defesa. Então, se é esse o cara, tem que começar a usar ele desde o princípio. Não colocar no segundo tempo, quando já não havia mais possibilidade, né? Porque o Botafogo também, mesmo jogando em casa, estava fechadão lá atrás, achando talvez que um ponto seria melhor do que se expor e tomar um contra-ataque, e aí sairia com a derrota. Eu fiquei muito surpreso com a não escalação do Natan. Como a gente não teve oportunidade de debater com o próprio Pintado, que deve ter uma explicação para isso, né? De ter colocado o time com aquele monte de jogador de marcação e sem um cara para pensar o jogo. Não sei porquê. Talvez a semana não tenha sido boa do Natan nos treinamentos. Talvez, eu estou aqui conjecturando, não tenho nenhuma informação. Fez gol, né? Fez gol, mas entrou um pedacinho de jogo, né, o Gleger? Então, a gente não tem dados suficientes para dizer, está errado, está certo. A gente tem aqui a impressão e a análise do jogo. Não é? Agora, eu tenho uma convicção. Do jeito que o time jogou em Ribeirão, aquele meio campo, daquela maneira, com aquela estratégia, não funciona. Eu sei que muda de jogo para jogo, mas o time, ele foi um time acéfalo no meio campo. O Matheus Silva toda hora fazendo ligação direta. Ou ela ia pelo lado do campo com os laterais, ou ligação direta. Não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito. Você mata o André, né? Nós estamos na 24ª rodada. Não tem físico para isso, o André. Tem. Mas não é questão nem de físico, é questão de... Ele não é um jogador móvel. Ele não é um jogador de mobilidade. Ele até faz ali uma parede, né? Parede, triangulação. Ele faz ali por dentro, mas rodar como... Não. E ele é aquele jogador do último terço, né? Já ali, já para chegar finalizando. Se você tem um jogador como o André, você tem que ter um time que jogue para ele. Sim. Para a bola chegar nele. Se a bola chegar nele, ele é bom de arremate. E o problema é que quem fazia isso antes era o Matheus Jesus, que acabou saindo. Lembra quando o Elvis não pode jogar? Aí escalava o Matheus Jesus um pouco mais à frente, porque ele tinha qualidade, né? Tinha qualidade de passe, tinha qualidade. Então era isso. Agora, eu concordo com tudo que você disse. Sem o Elvis, a Ponte não tem um... ficou provado nesse jogo, né? Por mais que a gente não esteja gostando do que está sendo apresentado, nós não podemos deixar, pelo menos por enquanto, de observar que o trabalho do Pintado está no começo. É que a necessidade da Ponte, ela é urgente. Mas o fato, esse é o problema de trocar treinador no meio da temporada. Se você não der tempo para o cara trabalhar e ter alguns jogadores, pelo menos minimamente, para poder, né, mexer, brincar, tirar essa peça e colocar outra, como é que ele vai chegar à conclusão de um time confiável? A Ponte não é um time confiável, por vários aspectos. Montagem, troca de treinador e o trabalho do Pintado está no começo. Então, eu sei que a torcida não vai nem prestar atenção nisso que eu estou falando, porque ela quer que o time ganhe em todas as partidas. Mas o fato é que ninguém faz milagre. E o Pintado não faz milagre. A campanha do Pintado é boa, né? Por enquanto, sim. Sim. Por enquanto, sim. Ganhou 2 jogos. Não, ganhou 1. Empatou 2 e perdeu 1. Empatou 2 e perdeu 1, né? São 5 pontos em 12. É menos que 50%. 12. É pouco. Mas não é ruim.
Não é ruim. E a Ponte tá a 7 pontos da zona de rebaixamento. Eu acho que esse é o mais importante. Isso aqui, claro, você tem que visualizar o que está aqui. Né? Quanto mais longe você estiver da zona de rebaixamento, você já vai subir e automaticamente você vai chegando. Então, assim, tá a 7 pontos da zona de rebaixamento. Infelizmente, né, Gleger? Esse é o parâmetro, né? Sim. Não deveria ser assim. Não deveria, exatamente. Não deveria ser, mas essa é a realidade, é o que temos para hoje. Fala um pouquinho aí contra Ceará, jogando no Castelão. Jogo duro, hein? Né? Jogo duro, o Ceará vem de um resultado negativo, perdeu lá no Barradão e fez um bom jogo, viu? Eu assisti um pedaço do jogo, ela fez um bom jogo o Ceará. Né? Mas assim, jogar lá é sempre difícil, né? Castelão, pressão, provavelmente vai estar lotado o campo, pressão em cima do Guto Ferreira também, que é um cara estrategista. Então tem que chegar lá para tentar surpreender, Batista. Eu acho que se você vai para um jogo como esse e traz um empate, esse sim jogando bem, né? Porque contra o Botafogo, né, Ceará, empatou. Fora de casa, um bom empate é bom resultado. Mas a performance foi ruim. Nossa. Então, assim, esse que é o grande problema. O que defesa que... Nós fizemos o jogo, que defesa que o goleiro fez, do Botafogo? Nenhuma. Então, assim, é muito difícil. Então tem que ter uma boa performance. Teve aquela esticada do Eliel, né, Gleger? Que ele bateu cruzado. Aquela foi a única chance da Ponte. A única. É muito pouco. Aí o Eliel chutou, mas praticamente chutou em cima do goleiro também. Teve aquele lance de cabeça também do Fábio Sanches, né? Que o zagueirão tirou ali também. Mas muito pouco. Muito pouco. E no jogo contra o Ceará, Batista, e aqui o dia a dia, cobrindo os times de Campinas, me ensinou isso. Parece meio metafísico, mas é fato o que eu vou dizer. Antes de dizer o meu palpite para o jogo. Qualquer coisa fora vitória do Ceará, para mim é surpresa. A Ponte pode chegar lá, surpreender, tem futebol. Mas todas as vezes que tem esse cenário de um time muito melhor ou melhor que a Ponte traz o imponderável e faz assim, joga por uma ou duas bolas e ganha o jogo. E isso aqui há 16 anos me ensinou muitas vezes isso. Agora, na teoria, no papel aqui, antes da bola rolar, o Ceará é favorito.